Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmilson Carlos do canal Excel Total Online. Vamos aprender Excel de verdade? Mas antes de começar as aulas, se inscreva no canal, ative o sininho e clique no joinha para nos dar aquela força. Vamos lá? Hoje nós vamos começar a aula 6 de Excel. Nessa aula nós vamos trabalhar com gráficos. Gráficos é uma forma de representação gráfica, ou seja, através de imagem, dos dados de uma planilha. No caso, nós teríamos uma quantidade grande de informações, dados, números, e nós queremos ver em forma de imagem. Dessa forma, utilizamos os gráficos do Excel. Nós vamos trabalhar os principais gráficos do Excel. Basicamente, é gráficos de colunas ou de barras, linhas ou áreas, pizza ou de rosca, gráfico de hierarquia, gráfico estatística, dispersão ou de bolhas, gráfico de combinação. E por fim, vamos trabalhar os gráficos recomendados pelo Excel. Vamos lá, pessoal? Nesta aula de hoje, vamos trabalhar mais a parte de inserir os gráficos. Essa parte de gráfico nós vamos trabalhar em duas etapas, na aula 6 e na aula 7. Nessa aula de hoje nós vamos ver uma visão panorâmica dos gráficos. E na próxima aula nós vamos formatar e configurar nossos gráficos, fazer alterações gráficas. Basicamente, o gráfico ele é uma forma de representação gráfica dos dados, ou seja, através de uma imagem nós podemos representar dados e informações na planilha. Nessa planilha que nós estamos aqui na tela, eu coloquei para vocês algumas informações. A ideia dessa planilha seria uma tabela de vendas, onde nós temos os meses do ano, de janeiro a dezembro, e alguns anos. A ideia então seria que cada mês nós vendemos esse determinado valor no ano de 2019 e no ano de 2020. Então são vendas do ano 19 e 20. E dessa forma nós vamos criar gráficos. Aqui do lado direito eu coloquei algumas informações para vocês para facilitar o acompanhamento das aulas. Mas o primeiro passo que nós temos seria inserir os gráficos. Como que nós podemos inserir gráficos no Excel? Sempre que você for inserir um gráfico, o primeiro passo seria você selecionar quais informações você pretende representar graficamente. Esse ponto é um ponto muito importante, pois se a gente selecionar todas as informações, em alguns gráficos podem funcionar e outros não, dependendo do tipo de gráfico que vamos escolher. Para começar, vamos selecionar aqui essa informação interna para a gente ver as opções de gráfico. Selecionar informações, conforme vocês podem ver aqui na nossa tela, aqui nós clicamos na guia inserir e depois escolhemos os gráficos. E inserir, nós temos aqui essa parte da tela do Excel que é representação de gráficos. Nós vamos trabalhar aqui no caso com cada uma dessas opções aqui, as principais delas. Por exemplo, essa primeira opção aqui é inserir gráfico de colunas ou barras, que é um modelo de gráfico. Eu estando com a parte selecionada dos dados, eu clico nela e vocês observam que vai aparecer aqui algumas opções. Conforme eu vou apontando para cada uma delas, lá na parte de baixo já vai ter uma demonstração, ou seja, como que o gráfico seria inserido se eu clicar nessa opção. Então eu posso apontar para cada uma delas e vai aparecer no resultado embaixo, beleza? Basicamente esse gráfico, toda essa parte aqui que é da ferramenta de gráfico de barras e colunas, ela serve para quando nós vamos comparar dados de determinadas categorias, que seria esse exemplo aqui, ó. Nós temos as categorias, que no caso seriam os meses dos anos, né? E podemos fazer representação gráfica. Geralmente os gráficos de colunas eles estão na vertical e os gráficos de barras estão na horizontal. Vamos escolher aqui, por exemplo, um gráfico de coluna, esse coluna 3D. Ao clicar nele, vocês observam que já apareceu na tela o gráfico que nós escolhemos. Nós podemos clicar aqui na parte branca, puxar para um lado ou para o outro e ajustar o gráfico de acordo com a necessidade. Podemos inclusive alterar o tamanho, usando essas bolinhas que ficam nos cantos do gráfico, aumentando ou diminuindo. Então aí nós podemos ajustar o nosso gráfico. Então pessoal, basicamente esse gráfico de colunas e barras são esses modelos que nós vimos. Vamos apagar agora para inserir um outro gráfico
que é o de linhas ou áreas, para vocês observarem como que funciona. Para apagar um gráfico, basta clicar aqui na parte branca, pressionar a tecla Delete do teclado, pronto, tá, apaguei as informações. Vou selecionar novamente, clico em inserir, daí eu escolho o modelo. Esse outro modelo aqui, que é inserir gráfico de linhas ou colunas, se vocês clicarem aqui na setinha, ele vai também mostrar algumas opções do gráfico. Conforme eu vou apontando para cada uma delas, lá na parte inferior, que é na planilha em si, vai aparecer o modelo de gráfico. Olha lá, aqui eu tenho aqui as linhas 2D e área, são dois grupos. Cada grupo linhas e grupo área. No grupo linha nós temos os gráficos em 2D e os gráficos em 3D. E no grupo área também a mesma forma. Eu posso pegar aí navegando pelos itens. Basicamente esse gráfico de linhas ou áreas, ele serve para mostrar uma tendência no tempo. Ou seja, no tempo, se a tendência está subindo ou está aumentando. Ou diminuindo no caso, né? Outra opção de gráfico aqui que nós temos é o gráfico de pizza ou de rosca. Vou clicar aqui, vai me dar algumas opções. Então eu tenho os gráficos de pizza aqui em 2D e os gráficos de pizza em 3D. Da mesma forma, conforme eu vou clicando, conforme eu vou apontando, aliás, ele vai mostrando as opções na parte inferior da tela. E o gráfico de rosca também da mesma forma. Então aqui, no caso, o ideal seria nós irmos buscando qual gráfico que representa melhor o que nós pretendemos, porque alguns gráficos eles não conseguem demonstrar em forma de imagem os dados da planilha. Então aqui teria que ter o usuário, quem está criando o gráfico, teria que ter a sensibilidade para verificar se o gráfico está adequado ou não àquele tipo de dados. E normalmente esse gráfico de pizza ele serve para representar, mostrar as proporções de um todo. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, um determinado valor, que esse valor tem uma representação do todo, 100% dele. Ou seja, eu tenho 10% de um total de 100, por exemplo. Dessa forma, eu teria uma visão na tela, de forma de imagem, essa proporção, o que representa esses 10% do exemplo em relação aos 100%. Um outro gráfico também utilizado é o gráfico de hierarquia. Se nós clicarmos, ele vai mostrar as opções. Observe na tela, ele mostra através da imagem o funcionamento dos dados que estão selecionados na tela. Explosão solar também. Vocês observam aqui na tela, por exemplo, eu clicando nesse daqui, ele demonstra em forma de imagem cada um dos meses e quanto representa esse mês em relação ao todo, conforme o conceito desse tipo de gráfico. Vou apagar ele, vamos buscar um outro aqui. Novamente inserir gráficos. Eu tenho também o gráfico de histograma, o caixa estreita. Esse nós não vamos utilizar nessa aula de hoje. E temos o gráfico de dispersão. Clicando aqui vai aparecer algumas opções. Vocês observam que quando eu aponto ele vai demonstrando na tela de baixo como que funcionaria esse gráfico, como que ele estaria disposto. Temos também nesse grupo aqui o gráfico, que inclui radar, superfície, ações, funil e cascata. Isso são outros modelos de gráficos também, ó. Mas basicamente hoje nós não vamos trabalhar com eles. Nós temos também os gráficos recomendados. Basicamente o Excel ele nos apresenta, de acordo com as informações selecionadas, quais gráficos seriam interessantes para determinado tipo de dados. Por exemplo, quando eu cliquei aqui em gráfico recomendado, ele me deu algumas opções. Se a gente ir clicando em cada uma das opções, ele mostra aqui do lado direito um modelo de como ficaria esse gráfico. Daí vocês observam que de acordo com os dados selecionados, ele vai mostrar aqui, ó. E em cima tem o nome de cada gráfico. Então esses daqui seriam recomendados. Ainda nessa tela aqui, se eu quiser escolher outras opções de gráfico, eu posso utilizar aqui a abinha todos os gráficos. Ele mostra todas as opções de gráficos disponíveis. Pessoal, o gráfico é muito importante vocês terem uma noção que não é qualquer tipo de informação que encaixa em todos os gráficos. Então o primeiro passo
seria analisarmos o que nós pretendemos representar graficamente. Por exemplo, digamos que eu queira fazer um comparativo aqui do mês de janeiro dos anos de 2019 e 2020. Daí, nas opções de gráficos aqui, o que eu poderia utilizar? Observe que nos gráficos recomendados, o Excel me deu aqui as opções de gráfico de coluna, gráfico de barra, o gráfico de linha e o gráfico de pizza. Vocês observam que esses gráficos aqui, eles conseguem representar bem as informações que eu selecionei, que seria o que? O mês de janeiro. Por exemplo, no mês de janeiro, eu tenho aqui ó, o grupo 1 e o grupo 2. O todo seria pizza completa. Uma parte, por exemplo, vocês observam aqui nas informações que o ano de 2019 ele teve um valor maior que o ano de 2020. De igual forma que no gráfico a parte azul representaria o ano de 2019 e a parte laranjada representaria o ano de 2020. E vocês observam que ele fez essa proporção aqui na tela. Se utilizarmos aqui o gráfico linha, observe que nós temos aqui os eixos do gráfico e nós temos aqui o 85, onde ele inicia, que seria 2019, e observe que nós temos uma queda até chegar no grupo 2, que seria 2020, estando aqui na casa dos 45 mil. Então observe que ele tem uma proporção também. E de igual forma o gráfico de barras, vocês observam que nós temos aqui na parte inferior os valores, e nós temos uma proporção no grupo do ano 2020 e no grupo do ano 2019, e vai nos mostrar em forma de imagem como que ficaria esse gráfico, e de igual forma o gráfico de colunas. Então basicamente nós temos que selecionar as informações que nós queremos representar graficamente e escolher o melhor gráfico que encaixa nessa situação. Vocês observam que alguns gráficos, vou escolher esse gráfico de barras, ele pode aparecer as informações meio embaçadas aqui, ó, os números devido ao tamanho não cooperam, mas tudo isso dá pra gente ajustar. Nós vamos trabalhar essa parte de ajuste e configuração de gráficos na aula 7, que é a próxima. Por hoje é só, pessoal, por enquanto. Na próxima aula continuamos. Valeu, até a próxima.